Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o ótimo atacante Jefinho, jogador de 22 anos de idade, que na minha opinião foi o cara principal da vitória do Botafogo contra o Goiás na Serrinha, principalmente por cansar os defensores do Goiás no lado direito e também os próprios volantes, onde saiu ali o gol ainda do Botafogo nos minutos finais. Enfim, como eu falei para vocês, o vídeo dessa questão da avaliação da partida vou estar deixando na tela final, mas uma informação inclusive importante que foi repassada pra gente aqui pelo Geliezer Paulo no seu canal aqui no YouTube, Futebol 62, valeu demais aí ao Geli, e ele que ainda no vídeo do pós-jogo, ao comentar sobre o Jefinho, falou que ele foi sim oferecido ao Goiás em um período anterior do que a gente imaginava, ainda antes da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, após o torneio, o Campeonato Carioca nessa edição de 2022. Segundo o Geliezer Paulo, ele foi oferecido à diretoria esmeraldina, que não houve o interesse para a contratação do atleta para a sequência do ano, Então aí já é uma baita informação, porque se você lembra bem, ainda no finalzinho do mês de julho surgiu uma matéria da Netfogo, É um site muito especializado em notícias do Botafogo na internet, e havia confirmado esse interesse também do Goiás para tentar fazer a sua aquisição, depois ele já está jogando com a camisa do Botafogo, Então assim, muito mais difícil de contratar o atleta. Ele que no caso chegou no Botafogo ainda no comecinho, dessa Série A do Brasileirão, tinha a opção de compra, o Botafogo era o principal responsável por compra, sabe? O valor fixado inicialmente era de 1,5 milhões de reais, inclusive foi o valor que a equipe carioca pagou ao Resende também do interior do Rio de Janeiro por 60% dos seus direitos econômicos, essa opção de compra específica do Botafogo, e caso pintasse uma oferta maior, por exemplo, de 100%, 80% dos direitos, aí sim o Botafogo poderia cobrir essa oferta, já que, por exemplo, tinha essa opção, melhor dizendo, o time que iria dar prioridade de compra, melhor dizendo, para o atacante Jefinho seria do Botafogo, como foi na questão acontecendo, Uma pena se a diretoria do Goiás pensou dessa forma, mas eu entendo, sabe por quê? Lá depois da disputa do Campeonato Goiano, a diretoria contratou o Mateuzinho, ele que veio do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Aí ele vai falar, poxa Guilherme, mas será que o Jefinho não é muito mais jogador do que o Mateuzinho? A gente não pode garantir isso, até mesmo porque o Jefinho, no caso, fez uma boa disputa do Campeonato Carioca com a camisa do Resende, também jogadores de características parecidas. Ele que é ponta esquerda, pode jogar também pelo lado direito, destro, muita velocidade, 1,76 m, apenas 69 quilos, o que dá uma agilidade realmente muito grande. E no campeonato estadual ele fez 14 partidas, 2 gols marcados e 4 assistências. Na questão do Mateuzinho também, lá no Ipiranga, foi um cara assim importante na conquista, inclusive, do vice-campeonato, O Ipiranga chegou até a grande decisão do campeonato estadual, perdendo apenas para o Grêmio. Então, naquela ocasião, o Goiás já estava até que bem servido dos jogadores pelos lados do campo, principalmente nessa parte de promessas. Vale lembrar que 2 deles machucaram, Tanto o próprio Mateuzinho, que só retorna no ano que vem, inclusive já confirmei essa notícia com o Paulo Rogério Pinheiro. Além dele, o Luiz Felipe, jogador, uma promessa muito grande das categorias de base do Atlético Mineiro, foi contratado e machucando já na terceira rodada contra o Avaí, mais um que ficou de fora para a sequência do ano. Então, muito possivelmente, a diretoria só não tocou para frente essa história do atacante Jefinho, muito por conta dessas 2 contratações, a chegada do Vinícius, que já estava bem no Campeonato Goiano, apesar daquela sua lesão no comecinho da Série A. Além disso, a gente tinha outras alternativas, como o próprio da Belmonte, o Apodi. Então, por isso, na minha opinião, o Jefinho não foi mais investigado a fundo na diretoria alviverde. Uma pena, 22 anos, a gente não pode chorar pelo leite derramado, mas é uma notícia de fato relevante aqui nos bastidores. 35 minutos nesse jogo contra o Goiás, realmente foi o principal responsável pela vitória do Botafogo na Série A do Brasileirão, 15 atuações, 1 gol marcado e 3 assistências, sempre com essa característica de fazer uma fumaça enorme contra os adversários. Já marcou também um golaço contra o Atlético Paranaense, é um cara que realmente pode sim se tornar um grande jogador, até mesmo no nível do futebol europeu. Revelado no próprio Resende, onde o Goiás já buscou alguns atletas ou diretamente de lá, ou até mesmo que teve uma rápida passagem, de 3 boas apostas que o Goiás fez nos últimos anos, vieram do Resende, tanto o atacante o Aleph Manga, o próprio Dieguinho, que hoje veste a camisa do Goiás, e também o volante Resende, que jogou no Resende lá do Rio de Janeiro, Então é um time que, vamos ficar de olho, que sempre revela bons jogadores, quem sabe buscando outras alternativas para os próximos anos, Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa história, se poderia ter pensado de uma outra forma, Agora não dá pra gente pensar muito nisso, mas igual eu falei para vocês, teve essa outra informação que a diretoria tentou novamente entender essa questão contratual do atacante ainda lá no finalzinho do mês de julho, mas ele já havia esse acordo verbal com a diretoria tanto do Resende quanto também do próprio Botafogo, que acabou adquirindo o jogador, contrato até dezembro de 2025 por 1 milhão
milhões. Inclusive eu confirmei com o Eduardo Pinheiro, o diretor das categorias de base do time esmeraldino, mas que também participa nessas negociações de indicação de jogadores. Ele disse que não estava sabendo, né, sobre essa história do Jefinho. Então, só para trazer aqui uma outra versão, né, para vocês, mas de fato contextualizando, e que a gente tenha bons jogadores também para a disputa do próximo Campeonato Goiano com essa característica de boas promessas. Começar o nosso vídeo hoje para tirar um pouco da onda aqui do rival, né? Essa informação foi publicada lá pelo Instagram do meu parceiro Periquito Brisado, dando conta que o presidente do Vila Nova, o Hugo Jorge Bravo, disse que chegou a fazer uma proposta ao jogador, o Elvis, né, na época que ele esteve de saída do Goiás. Abre aspas. Fomos atrás do Elvis, chegamos a oferecer 100 mil. Diz que iria para o exterior. Se não fosse, ligaria para nós. Estamos esperando o retorno até hoje. Fecha aspas, o que disse o presidente da equipe rival, né? Após o Elvis deixar o Goiás. Ele que, aqui no Brasil, o Elvis realmente após deixar o time esmeraldino na primeira divisão, a tendência é que acertasse com uma outra equipe na Série B do futebol brasileiro. Foi o que aconteceu agora posteriormente, né? Fechando com a Ponte Preta, inclusive fazendo uma boa campanha. O Elvis, que realmente até agora, mais recente, né? Falou sobre a primeira vez, sobre essa sua saída do Goiás, deixando claro que após o falecimento da sua mãe, tudo ali que estava no Goiás, em Goiânia mesmo, acabava lembrando desse momento difícil que ele passou nessa sua trajetória, e por isso resolveu deixar o Goiás, enfim, viver novos ares aqui ainda no futebol brasileiro. A intenção dele, inclusive, era ou ficar mais próximo da família, né, onde a família dele é do interior do Paraná, mas também tem alguns outros parentes em Limeira, no interior de São Paulo. Então essa proposta da Ponte Preta em Campinas acabou atraindo mais o jogador, que inicialmente também tinha ofertas do futebol asiático. Acabou que não deu certo por lá, fechou, né, com a Ponte Preta para continuidade, onde assinou o contrato até dezembro do ano que vem. Então, no mínimo curioso, né, o presidente do Vila Nova até é disposto a pagar um salário bem alto, né, 100 mil reais para uma equipe que está na Série B do Campeonato Brasileiro. É um salário altíssimo, e até mesmo para o Elvis, né, que beleza, já tem o seu nome consolidado dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, mas saindo do rival, né, não sei se compensa fazer toda essa trajetória toda, assim, até mesmo por ele estar saindo da cidade, né, acabou não tendo essa resposta para o presidente do Vila Nova. Então, no mínimo inusitado essa história. O Elvis, que nessa temporada pelo Goiás entrou em campo aí no total 29 vezes, 6 gols marcados e 8 assistências, só enfrentou o rival, né, apenas 2 vezes em 2 partidas contra o Vila Nova, lá na Série B ainda do ano passado, se eu não me engano até no segundo jogo, eu acho que ele estava suspenso, vou até puxar esse número aqui, mas enfim, não tem essa rivalidade tão grande igual foi contra o Atlético Goianiense nessa temporada de 2022, mesmo assim, né, um rival histórico que é uma pena. Às vezes eu fico até assim, pensando, né, como o momento do futebol é importante. A gente sempre via ali o Vila Nova com aqueles clássicos importantes, ali no comecinho, né, 2014, 15, aqueles jogos na Série B, né, do Campeonato Brasileiro, 2016, 17 e também 2018, mas esses últimos 3 anos parece que o rival maior do Goiás não chega a ser maior rivalidade, mas o que mais incomoda certamente está sendo, né, o Atlético Goianiense. Torcer para que todos estejam bem, isso é fundamental para a continuidade do bom futebol, e saber, assim, a gente medir a nossa régua também com os outros clubes que estão vivendo boa fase. Acho que faz muito importante isso também dentro do cenário do Campeonato Goiano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa tirada de onda, né, no mínimo assim a gente pode dizer, essa recusa do Elvis, que nem resposta deu, né, ao ser procurado pelo Vila Nova. 32 anos de idade, fechou com a Ponte Preta, onde vem jogando muita bola na Série B, 12 partidas, 3 gols marcados e 1 assistência.